olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ele descobriu a arte de vender aos 10 anos de idade. Depois de se enveredar por diversos outros caminhos ao longo da vida, tornou-se dono de uma empresa de marketing. E agora, no auge dos seus 76 anos, decidiu contar a sua história em um livro intitulado O Último Quarto. Estamos falando de Ennio Carvalho, profissional de marketing que tem muita história para contar. Prazer tê-lo aqui, Ennio. Prazer é meu, Jefferson. Muito obrigado pelo convite. Eu estou nessa peregrinação falando muito do meu livro, lançado no dia 18. Estou falando aqui, ó, desse livro aqui, O Último Quarto. Agora, me permita, eu tenho que discordar desse título. Porque você faz uma referência ao último quarto da sua vida. Isso. Primeiro quarto, segundo, terceiro, como se fosse de fato o último quarto. Quem garante? Então, você está muito pretensioso com esse título aqui. Viu? Garantir ninguém garante, mas eu já escapei de um no terceiro. Né? De repente, eu estava pensando que estava bem da vida, uma dorzinha aqui, a dorzinha ali, fui para o Dr. Zé Carlos Brito, e quando chegou lá, 4 pontos de safena. De repente... mais... E está aí, firme. Não estaria nem tempo de fazer esse livro. É mais um motivo para você duvidar desse último quarto aqui, viu, Ennio? Pois é. Então, admitamos que não tenha este último quarto como fim de vida, seja um último quarto de coisas interessantes. E o que te motivou a compartilhar a sua história por meio de um livro, Ennio? Imagine, Jefferson, a gente tem que ter essa ideia de contar a sua vida. Porque você é rico de coisas que você viveu durante sua vida. Nós todos somos, nós, telespectadores e tudo mais, somos ricos de coisas que aconteceram na sua vida e que aquilo marcam para sempre. E aí, quando eu comecei a escrever as primeiras páginas do livro, eu comecei a me dar conta de como era rico aquela ideia de buscar lá atrás aquilo que aconteceu na sua vida, desde os seus 10, 12 anos, e daí como foi que perseguiu isso, como foi que prosseguiu isso, não é? Porque aí tem algumas definições corajosas, como assim, de repente, deixar de ser bancário, não quero mais. Você se notabilizou como um grande profissional de marketing, hoje é visto como um grande profissional de marketing, mas foram muitas outras opções de profissão, de tarefas que você teve ao longo da vida. Você passou por banco, atuou como jornalista. Fui radialista da Rádio Excelsior, fui jornalista do Esporte Jornal de Luiz Eugênio Tarquínio, né? E depois fui funcionário público da Secretaria da Justiça, no tempo do doutor Heitor Dias. Como é que você descobriu o marketing? Assim, eu fiz vestibular, né? Para administração de empresas, e a administração de empresas tem dentro da sua oferta de estudos para a gente ter, a área de marketing. E amor à primeira vista. O professor era João Vargas Leal e eu me apaixonei por aquilo. Eu disse, cara, eu quero ser um professor de marketing. Mas marketing como marketing, porque é bom colocar para o seu telespectador. E numa época em que não existiam essas tecnologias todas. Até hoje tem. Então tem coisas que hoje, por exemplo, quando você pergunta, eu estava ali na recepção da Alba, antes de você me chamar, conversando com a moça, e coloquei com ela algumas coisas, e ela já entendia um pouco, mas ela tinha um viés que ela não sabia direito explicar. Então ela fez a mesma dúvida que ela tinha, eu tive numa vez que fui convidada para fazer uma palestra no Ceará, pelo Sebrae. Eu cheguei no aeroporto, tinha um grupo de jornalistas, aí assim, vamos entrevistar o senhor aqui, tal, papai. Bem, aí a primeira pergunta que ela fez foi assim, o senhor veio aqui para ensinar os cearenses a vender? Olha o gancho que ela colocou, marketing e vendas. Aí eu disse, não, muito pelo contrário. Fazer marketing, minha filha, é o ato de tornar as vendas desnecessárias. Olha que coisa interessante. Legal você tocar nesse ponto, porque muita gente confunde marketing com venda. E são atividades distintas. O marketing é o ato de fidelizar clientes para sempre, né? E não de vender. Porque aí eu perguntei, ela disse, mas como é que eu explico isso? Quando você faz marketing para valer, minha filha, você não vende, os clientes compram. Eu cheguei na Bahia na década de 80, em 85. Eu me lembro que existia um sentimento meio que comum entre profissionais de comunicação de que, por exemplo, a publicidade baiana, o mercado publicitário não era tão robusto, ficava meio que aquém
em relação ao nível da publicidade produzida no eixo Rio-São Paulo. Hoje, a Bahia dá um banho, não é? Eu acho que serve até de exemplo para muitas praças. Você acompanhou essa evolução. O que foi determinante para que o marketing praticado hoje no mercado baiano fosse tão exitoso como aparentemente é hoje? Repare bem, é que é o seguinte, a maneira que vai desenvolvendo os mercados e as empresas, né, normalmente o marketing vai ocupando o seu lugar e distingue bem claro, marketing é marketing, propaganda é propaganda, assessoria de imprensa, cada macaco no seu galho. Né? E as empresas começaram a entender, no tempo a agência incorporava esse erro, esse viés, de dizer que ela fazia o marketing do cliente. Só que tem uma máxima em marketing que diz assim, ninguém faz o marketing de dentro para fora. Marketing é de fora para dentro, desculpe, de fora para dentro. Ou seja, a agência do lado de fora, ela não pode fazer o marketing do cliente. O marketing do cliente é dentro da casa. O marketing da Alba é dentro da casa, não é fora. Ele tem efeitos para fora, mas é dentro. Tá? Então, eles começaram a entender que não era possível fazer isso. E aí, dos trabalhos que a gente foi fazendo, nós fomos fazendo seminários, encontros, painéis, workshop, congressos, e para começar a botar na cabeça, começaram a brotar nas empresas baianas aquela ideia de se contratar um profissional de marketing. Mas só que isso é duro no Brasil inteiro, não era só aqui na Bahia. Aqui na Bahia talvez demorasse um pouco mais, mas é duro no Brasil inteiro. Conta uma história que diz que teve um dono de uma empresa lá em Franca, interior de São Paulo, que o pessoal de tanto falar para ele assim, ó, você tem que botar um cara de marketing, você tem que botar um cara de marketing, você tem que botar um cara de marketing. De tanto encher a cabeça dele, ele foi na Fundação Getúlio Vargas, contratou um profissional de marketing, trouxe ele para Franca e disse, aqui meu filho, ali é a sua mesa, ali é a sua sala, ali é a sua secretária, você pode fazer o que você quiser, só não pode atrapalhar minhas vendas. Mas o marketing, ele já tem esse conceito há quanto tempo? Porque o marketing... Tem 50 anos, tem 60 anos, 70 anos. Não é muito tempo. A propaganda é mais antiga. A propaganda é muito mais antiga. Esse conceito de marketing é relativamente mais novo. Mais recente. É, mais novo. Quando você começou a atuar como marketing, já tinha esse não, conceito? Não tinha. Nada criou disso? Um choque. Aí criou um choque. De repente o cara diz assim, mas é interessante, Jefferson, você tocou num ponto que eu vou revelar uma coisa que até no meu livro não me esqueci de botar. Olha aí, tá vendo? Essa aqui. Eu fui contratado por uma empresa para fazer a implantação da política de marketing. É uma política de marketing, uma filosofia de marketing dentro da empresa. Preparei todo o trabalho, ouvi pessoas, ouvi números, fiz toda aquela coisa toda. Chegou um dia, reunimos no fim de semana com a família para explicar o que é que a gente ia fazer a partir de segunda-feira. E ele topou tudo direitinho. Fizemos uma reunião no fim de semana, muito bem, explicamos. E aqui a gente vê aqui, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar assado. Segunda-feira, fui chegando para começar o trabalho e a secretária dele me chamou e disse assim, senhor Enio, o senhor fulano quer falar com o senhor. Pois não. Fui lá na sala dele. Disse, Enio, tudo bem? Como vai? Como foi? Fim de semana bom? Ele, pô, você gostou? Gostei. Olha, eu estou chamando você aqui porque nós não vamos começar esse trabalho, não. Eu disse, não? Por quê? Ele disse, porque eu vou perder o controle da empresa da minha mão. Olha o que é a resposta. Uma visão equivocada Total. do que poderia ser uma ferramenta exatamente para ser uma aliada dele. Ele disse assim, eu vou perder o controle da empresa. A empresa está toda aqui, o controle é todo aqui. Eu sei que entrou, que saiu, que faz a empresa. E eu vou perder esse controle. O que você está querendo fazer, eu vou perder o controle. Então eu prefiro, deixa aqui na gaveta, um dia eu lhe chamo. Gostou? E essa dificuldade de absorver o conceito, os princípios do marketing, muito evidente nessa época em que você começou, certamente, não? Isso. Muito evidente. E o que você acha que contribuiu para essa virada de chave? O tempo bota tudo nos seus devidos lugares. O tempo. Mas teve algum fator específico? Não, tem um fator que o cara começa a sentir que a agência sozinha não vai fazer o que ele quer. Que a assessoria tal não vai fazer o que ele quer. Aí surgiram assessorias de imprensa que fazia marketing. Olha, que erro terrível. A assessoria de imprensa é assessoria de empresa, não faz marketing. Porque o marketing exige outro tipo de ferramenta para você trabalhar. Tá? Por exemplo, o culto à pesquisa de mercado. Nenhum profissional de marketing, olha, quero que você anote isso aí para você que está falando, nenhum profissional de marketing pode fazer algo se não for através da pesquisa. E agora, Enio,
com essas novas tecnologias, com o famoso, tão chamado aí, o marketing digital, os fundamentos são os mesmos ou também houve uma subversão nessa ordem toda? E aí achei legal a sua pergunta, porque me permite falar sobre uma coisa que estava entalado aqui. Não tem marketing digital. Não existe marketing digital. Por que não? Existe comunicação digital. Olha que diferença. Mas Comunicação o digital. conceito, os fundamentos do marketing não são aplicados, Não são aplicados. Nessa pretensão ali de Não marketing são aplicados. digital? O famoso mix mercadológico, preço, produto, promoção e ponto de distribuição, não é aplicado em digital. Você acha que é uma mera comunicação? A comunicação Mas que dá inteligente, certo. rápida, claro que dá resultado. Mas nesse contexto, tem-se praticado o marketing Tem se praticado. dentro dos seus fundamentos? Tem se praticado. As Com empresas essas novas tecnologias? A com empresa essas novas inteligente, ferramentas? ela não perdeu de vista o marketing. Mesmo que ela precise de resultados a curto prazo, e como todo mundo quer. Né? Mas são fundamentos, conceitos que se expandiram também? Hoje o marketing é diferente do marketing do passado? Não vai ser nunca diferente. Ele vai ser igual. Os fundamentos básicos do marketing, os 4 P's, vão ser eternos. Quais são esses 4? Preço, produto, promoção e ponto de distribuição. 4 P's. Preço, produto, promoção e ponto de distribuição. Esse vai ser eterno. Aplicar isto ao seu negócio. Aplica isso ao seu negócio. Pelo menos com essas novas ferramentas. Essa Ficou nova mais fer- fácil fazer Essa o nova marketing? ferramenta, ela trabalha mais ou menos na linha da propaganda, para você entender bem. Essas empresas novas, que foram muitas que foram criadas aí agora para fazer o que eles chamam de marketing digital, que eu chamo de comunicação digital, elas vão ao seu cliente, ou eles vão ao cliente, levanta a necessidade que ele precisa, seja ele um restaurante, seja ele o que você imaginar, e fazem um trabalho focado naquilo e o resultado vem, porque existe resultado para tudo. Então, de repente, as pessoas veem. Por exemplo, você quer ver uma coisa? É que a gente às vezes não pode dar nomes, né? Mas, infelizmente. Mas, por exemplo, teve uma empresa grande aqui no ramo de alimentos, de alimentação, que ela, de repente, escolheu um novo ponto para abrir a primeira filial. E ela fez isso sem a técnica mercadológica recomendada. Aí você diz assim, e aí? A pesquisa Não necessária fez, para não descobrir fez. Que eu saiba, não fez. Tá? E aí você diz assim, e aí? Pode dar certo, mas tende a dar errado com o tempo. O tempo vai mostrar isso. E acabou dando errado. Não sei. Tá entendendo? Mas é um risco que existe. Mas é um risco calculado. Tá? Você tem que ver, essas coisas não são feitas de noite para o dia. Conta-se uma história, não vou citar nomes para ficar com cuidado, que uma vez uma empresa grande no ramo de veículos, né, quis mudar de local. Isso é um trabalho mercadológico. Esse é o trabalho de trazer um profissional de marketing para ele fazer todos os estudos e dizer, olha aqui, o caminho é esse. Mas eles se limitaram a ouvir um jovem da família. Tem sempre esses nerds na família, né? Tá? E aí, nerd, o nome é nerd, viu? Para não outra coisa. Aí, esse rapaz sempre diz assim, não, meu tio, ou meu pai, ou quem for, não vamos para aquele lugar onde está todo mundo lá, vamos para um lugar onde a gente fique sozinho. E a gente vai chamar muito mais atenção. Aí a família disse, oh, que coisa linda. Então, esse menino vai ser um presidente quando vier. Ele disse um saque aí agora, que é um saque muito bom. Meu filho, vamos seguir o seu conselho. Aí foram para esse outro ponto que ele falou, compraram um ponto, construíram uma sede e lançaram-se no mercado. Hoje não, porque já acabou. Tem uma tabuleta assim, vende-se ou aluga-se. Por quê? Porque este assunto é um assunto mercadológico. Se você chamar uma agência de propaganda para fazer isto, ela não vai fazer porque ela não sabe fazer. Pois é, você está chamando a atenção para o que vem a ser exatamente o marketing, você que acumula essa experiência ao longo das últimas décadas e tudo. Fica imaginando que muito estudante de publicidade, de marketing esteja nos acompanhando, profissionais recém fazendo parte há pouco tempo do mercado. Que conselhos você daria para esse profissional de marketing que já nasceu nesse mundo digital, nesse mundo novo, cheio de novas tecnologias? A gente pode chamar de profissional de comunicação para endireitar, em vez de marketing? Profissional de marketing ou profissional de comunicação? Exatamente. Você prefere? É para não misturar as coisas, tá? Tá. Mas estou falando do profissional de marketing mesmo, esse que atua na área do marketing e tal. Quais competências, quais habilidades que você avalia como imprescindíveis para um profissional se tornar bem-sucedido nessa área? Mas essa resposta a gente vai aguardar, fica para já, logo depois do nosso intervalo. A gente retorna nesse papo aqui com Enio Carvalho, é um instante só.
Já estamos de volta. Nossa conversa com Enio Carvalho, profissional de marketing dos mais gabaritados da Bahia e que está festejando o seu livro aqui, O Último Quarto, em que ele resgata parte da sua história, porque realmente, se fosse para colocar a história toda, acho que um livro só seria pequeno, não é? O Último Quarto, de Enio Carvalho. Eu deixei suspensa no ar essa pergunta hoje, com essas novas tecnologias e levando em conta exatamente esse contexto atual. Que competências, na sua avaliação, o profissional de marketing precisa ter para ser um profissional bem-sucedido e deixando bem claro as diferenças entre profissional de marketing, profissional de comunicação, profissional de propaganda, que são atividades distintas, não, Enio? Isso. Então, repare bem, o profissional de marketing ele precisa ter o conhecimento teórico, óbvio, para saber distinguir isto daquilo. Da atividade em si. Atividade em si. Tá? Ele precisa saber bem os fundamentos do marketing, como funciona, parará. O profissional de propaganda, não. Ele precisa ser um esperto, inteligente, com muito conteúdo e comunicação, e ele vai criar, se ele for criativo, mídia, se ele for para mídia, né? Atendimento, se for atendimento, mas não exige dele esse conhecimento profundo. Não exige dele. Mas que conhecimentos, especificamente, Enio? Repare bem, o que eu digo sempre aos rapazes, moças que nos procuram para conversar em entrevistas, em seminários, digo, sabe qual é a diferença entre eu e você? Fala com a pessoa, né? Vocês. Sim. Quilômetro de informação. Essa que é a diferença. Mas eu não sei mais do que ninguém, eu tenho quilômetro de informação. Eu leio 20 títulos por mês, Jefferson. Então eu estou atualizado com tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E você, enquanto profissional de marketing, que lições você destacaria e que estão sendo compartilhadas nesse livro aqui, No Último Quarto? Que você precisa, tá? Acima de tudo, não deixar de ter marketing na sua empresa. Seja ela o que você pensar, de uma quitanda que vende coco ou verdura, ou de uma empresa grande de mais de 5 mil funcionários. Você precisa ter a área de marketing para lhe ajudar a pensar melhor e a fazer melhor. Não é? Quando você tem esse profissional que ele dá o rumo, que a gente chama de foco, qual é o seu foco? Um dia um grande empresário, empreendedor, se conforme que eu não vou dizer o nome de ninguém, não, viu? Ele foi perguntado, tinha um grupo de jornalistas, eu estava ali atrás olhando a entrevista dele, disse, doutor fulano, então o seu shopping novo vai atingir que classe de cliente? Ele disse, de A a Z. E eu segurei na hora, e os caras disseram, engraçado, de A a Z. Que A a Z, meu amigo? Não vai conseguir nunca. Nunca. Tá? Você tem que ter um foco. Claro. Você vai fazer aquele shopping para quem? Porque quando você não tem isto, você fica ao sabor das ondas. E o grande mestre Raimar Riches, falecido, que foi meu mestre de pós-graduação, ele dizia assim, quando você não tem uma onda certa que você vai pegar, você cai em cada cachapote, que ele chama, e se quebra todo. Então você tem que ter a inteligência de ver como é que eu vou entrar, como é que eu vou ficar, o que é que eu vou fazer, qual é o meu alcance, né? O que é que eu posso fazer, que mercado é que eu estou. Então tem todas as perguntas que você não sabe, você começa a fazer para que você se posicione. Tá? Então é preciso ter muita informação, muita pesquisa, muita atenção, não é? Perder tempo, porque eu digo sempre, marketing se faz com 90% de transpiração. Enio, E 10% de inspiração. você como profissional de marketing, como é que você descreveria o impacto dessa sua trajetória profissional toda sobre sua visão de mundo, sobre suas escolhas pessoais e profissionais? Está definido assim, Jefferson, na vivência que você tem. Né? Aquilo que você está fazendo no dia a dia. Porque as coisas vão acontecendo e você vai vendo que forma. Por exemplo, aquele planejamento estratégico que você fez, Enio, em 1979 para a Baía Tussa, você repetiria hoje? Não. Por quê? Porque evoluíram as coisas e você tem que acompanhar. Já que você citou
esse exemplo aí, vou atingir um público de A a Z, e não é por aí. Não é. Tem que ter foco. Além de inspirar outros empreendedores, qual o público-alvo desse seu livro? Você espera atingir quem especificamente e por que você acha que um livro como esse inspiraria outras pessoas? Porque ele está em cima das minhas experiências vividas. E, de repente, você tem muita informação para que você possa colher no seu dia a dia. Você quer ver uma informação interessante? Determinação. As pessoas dizem assim, você é uma pessoa determinada. Onde é que nasceu isso? Nasceu do meu pai. Aos 7 anos de idade, ele me mandou fazer uma compra de material escolar dos maristas para o dia a dia e me disse, você vai comprar com 7 anos de idade, lá no Hospiton do Comércio, na Lareira do Taboão. E eu fui. E nunca mais eu tive medo de nada. Então, tudo aquilo que você vai fazendo, você vai acompanhando, você vai colocando. Quando eu comecei a área de marketing em 69, a me apaixonar por ela, depois de uma aula na Escola de Administração de Empresas da Universidade Federal da Bahia, eu, vendo aquilo tudo que estava passando, disse, quem é o papa dessa área de marketing hoje no mundo? Você fez uma pergunta de mundo. Era um cidadão chamado Philip Kotler, que hoje está cheio de livro como o horror dele aí, tá? Naquele tempo, aquele primeiro livro, que eram 3 livros, chamado Planejamento, Controle e Organização de Marketing, estava em inglês. Só tinha inglês. Da Prentice Hall. E eu peguei e fui ler. Dicionário na mão, porque precisava fazer, né? Então, tem coisas que você tinha aquele tempo muito mais difícil. Hoje está muito mais fácil. Você pega pelo Google, bota lá e o Google explica alguma coisa bem adiantado, mas não quer dizer que o Google tenha todas as respostas. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Está se falando muito hoje de inteligência artificial, ok? Você acha que a inteligência artificial pode prescindir, fazer com que termine certo? Acho que não. Porque ela foi programada por gente também. Tá? Mas ela ajuda bastante. Complete sua pergunta aí. Se a inteligência artificial poderia prescindir o quê exatamente? Não prescindir, eu diria, ela poderia tirar o emprego de pessoas. Né? Então, o redator de uma agência, não. A resposta é não. Porque a vivência daquela pessoa não conta. Então, você pode puxar ela como ajuda, mas você tem a pessoa que dá a finalização. Esses dias eu ouvi de um especialista dizendo que a inteligência artificial chegou para ficar também, mas que ela é incapaz de substituir o espírito empreendedor das pessoas. Então, ou a capacidade de empreender das pessoas. É isso, você foi em cima da coisa. Então, repare bem, como é que a inteligência artificial pode dizer assim, ele não precisa de você, porque eu tenho hoje uma pessoa que responde tudo que você por mim. Não é por aí. Tá? Alguém que fizer isso está cometendo suicídio empresarial. Tá? Então não vai ser nunca ser assim. Vai ajudar. Enio, uma das palavras de ordem hoje no mercado, grandes empresas saem em defesa desse conceito chamado ESG, né? Que é a preocupação com práticas sustentáveis, uma governança que seja efetiva e um foco voltado para o social também. Isso é consequência, esse conceito, esse jeito de gerir um negócio é consequência da evolução do marketing? Eu diria que sim. Por quê? Tem uma atividade mercadológica que a gente faz com o plano de marketing, que é a última, quando você vai fazer o plano implantar, que chama-se Problemas que podem ocorrer e forma de superar. Percebeu? Que a profundidade, ela muito se parece com o SG. Por quê? No SG você vai fazer exatamente isso. Como é que está a parte de envolvimento? Como é que está essa parte de sustentabilidade? Como é que está essa parte de governança? Como é que está isso? Não é? Eu um dia achei lindo que eu fui propor a uma pessoa de uma organização uma coisa, ela disse assim, não posso, a governança não permite. Eu disse, que bacana isso, olha aí, tá vendo? Então, é uma sequência normal. Eu diria assim, Jefferson, para ficar bem fácil para o entendimento do telespectador, assim, existe um livro muito bom chamado Ecologia Empresarial. E na ecologia ele mostra que as coisas vão se sucedendo, porque a vida é assim, né?
Então, o resultado da história. Isso é uma consequência também daquilo que vai acontecer no dia a dia, de tantas pessoas errarem, não olharem para esse envolvimento, para essa sustentabilidade, para a economia que precisa ser feito. Mas como é que o marketing atua para que esses três pilares, o meio ambiente, as práticas sustentáveis, a governança e o social, possam de fato serem vivenciadas, né? Essas práticas serem vivenciadas nas empresas? Como é que o marketing atua para que uma empresa de fato tenha o seu ESG atuante? Por um problema de sobrevivência, rapaz. Se ela não fizer, ela vai morrer. Mas como que o marketing atua? É isso, o marketing vai dizer, olha, nós precisamos ter isso aqui. Nós não temos isso aqui. Aí vai chamar os diretores, o corpo diretor, de ativa, a governança, o que for, nós precisamos ter isso aqui. Porque o marketing, me corrija se eu estiver errado, mas ele atua para garantir a fidelidade, digamos assim, dos seus clientes, não é verdade? Mas também do seu cliente interno. Tem muita coisa que o pessoal fala muito do cliente externo. E o cliente interno? Quem é o cliente interno? O funcionário da empresa. Os colaboradores da empresa. Então, também tem o cliente interno. O que é isso que não seja envolvimento? É envolvimento. Se você tem um momento que você se preocupa com nós precisamos fazer economia, coisa boba. Todo mundo fizer economia, você vai melhorar. É isso, o que é isso? É sustentabilidade. Né? E se eu não posso mais fazer direto uma coisa sem ouvir o setor específico, isso é governança. A gente acabou de sair de uma pandemia em que toda a relação de mercado se transformou de alguma forma, não? Porque as pessoas tiveram que se readaptar, se reinventar. O marketing ganhou uma força a mais na sua avaliação depois da pandemia? As empresas se vendo obrigadas a permanecer no mercado diante das dificuldades, diante do isolamento social, diante de tudo que a gente sabe que aconteceu durante a pandemia. Você enxerga como uma oportunidade de o marketing ter se avançado? E tem gente que não entendeu, até hoje. Que sabe, que não sabe que é preciso estar mais próximo, se preocupar mais com terceiros, verificar se as coisas estão sendo erradas e dizer, né? E falar. Porque se eu, dentro da empresa, não disser isso para o meu pessoal, a rua diz. E a rua veta seu produto. Se aquele pessoal é daquela empresa que faz um desperdício todo dia, entendeu? A rua pune. É como a educação da gente. Se você não ouve o que seu pai e sua mãe diz, a rua pune. Enio, para a gente encerrar, como é que você vê o futuro do marketing em Salvador e quais os principais desafios e oportunidades que você identifica para os profissionais que atuam nessa área? Vou falar para você, telespectador. Ponha profissionais de marketing verdadeiros na sua empresa, seja como gerentes, seja como consultores externos, o nome não interessa. Põe o marketing para valer dentro da sua empresa, porque você vai começar a entender o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito. Você conviverá bem com propaganda, com assessoria de imprensa, com tudo que tiver, você conviverá bem. Tá? Na medida que você tenha todos essas ferramentais todas e saiba trabalhar com isto, né, você põe isso a seu favor da sua empresa. É preciso que você tenha isso. É preciso que você ponha o marketing e não diga assim, não, marketing é aquele negócio de venda. Não. Pode para valer. Tenha um profissional de marketing do seu lado para lhe dizer assim, ó, não aquele nerd que eu contei no início, mas dizer assim, olha, precisamos ver isso assim, assim, assim. Maravilha. Né? Por exemplo, eu não posso me preocupar se eu tenho um estádio com só o público que entra, mas a forma como ele chega. É o antes, o durante e o depois, né, Enio? É isso, você foi em cima. Enio, muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo livro, o último quarto, livro de Enio Carvalho. Acabou de sair, está fresquinho, foi lançado agora em abril de 2024. Muito obrigado, Enio. Um prazer e sucesso sempre para você. Obrigado e quando quiser me chame sempre que eu estarei, porque eu adoro conversar. E que não seja o último quarto, viu? Isso. Apesar do... Eu faço o quinto, o sexto, não tem problema não. Viu? Um abraço, Tá muito certo? obrigado. Obrigado.
E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.